Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos estudar a lei orgânica aqui do município de Espumoso. A lei orgânica é a principal lei do município. Cada município tem a sua lei orgânica. É a lei que vai organizar o funcionamento dos poderes do município, que são o executivo, que é a prefeitura, e o legislativo, que é a Câmara Municipal de Vereadores. Nesse vídeo, vamos conhecer, então, as principais características sobre esta lei, neste e nos próximos vídeos, claro. Eu vou mostrar para vocês aqui os principais pontos da lei, como que eles costumam ser perguntados em prova, e quando a gente terminar o estudo desta lei, vai ter um simulado para vocês em um outro arquivo em PDF, para que vocês possam tentar resolver as questões que são bem no estilo da banca, bem tentando adivinhar como que o conteúdo vai ser cobrado na nossa prova. E aí o ideal é que vocês assistam todas as videoaulas, depois façam as leituras de revisão, e o ideal é que vocês leiam de 5 a 10 vezes toda a lei, e depois resolvam as questões. Depois que vocês resolverem essas questões do simulado, vai ter ainda a correção em vídeo, que eu comento cada uma das questões aqui na tela, para a gente ficar com o conteúdo bem fixado e bem revisado. Bom, chega de conversa, vamos ao que interessa, vamos ao trabalho. Vamos conhecer então a lei orgânica aqui de Espumoso. Pessoal, o município de Espumoso, como qualquer município aqui do Brasil, é uma pessoa jurídica, ele possui personalidade jurídica própria, de direito público interno. Aqui tem duas pegadinhas que a banca pode fazer na tua prova. A banca pode trocar direito público por direito privado. Porque na administração pública existem pessoas de direito público, como os municípios, e também existem pessoas de direito privado, como, por exemplo, empresas públicas e sociedades de economia mista. E essa é uma pegadinha que a banca pode fazer, trocar pessoa de direito público, que é o certo, por direito privado, que vai estar errado. Também o município pode fazer uma outra pegadinha, dizendo... A banca pode fazer uma outra pegadinha, dizendo que o município é uma pessoa jurídica de direito público externo. E aí está errado, porque é de direito público interno. Então, atenção, não esqueçam, o município é uma pessoa de direito público interno. As bancas não têm perguntado muito isso em prova, mas é uma possível questão e é importante a gente já se prevenir, né? Muito bem, então é isso, basicamente é isso. O município é uma pessoa de direito público interno que é regido por esta lei orgânica, que faz parte do Rio Grande do Sul e do Brasil, como a gente sabe, e também vai respeitar os princípios da Constituição Federal e da Constituição Estadual. O artigo 2º apresenta os poderes do município. Os poderes do município são dois. O legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a prefeitura. Cuidado, atenção, não existe poder judiciário no município. Quem tem poder judiciário é o Estado do Rio Grande do Sul ou a União. O município não tem poder judiciário. Então, quando a banca perguntar na tua prova sobre os poderes do município, de acordo com a lei orgânica, são apenas dois. O legislativo e o executivo. Numa questão lá na Constituição Federal sobre os poderes da União, lá são 3 poderes, porque lá tem também o poder judiciário. E essa é uma pegadinha que a banca já fez em provas e pode fazer na tua prova. A banca tenta te confundir. Ela afirma numa questão que são poderes do município legislativo, executivo e judiciário. E quem está desatento na hora da prova pode errar, por se confundir com o que está na Constituição. Então, questão sobre a lei orgânica, o município tem apenas 2 poderes. Questão sobre a Constituição Federal, a União ou o Estado possuem 3 poderes. Cuidado com isso. O artigo 3º prevê que o município tem como objetivos na sua esfera de ação o seu desenvolvimento, construindo uma comunidade livre, justa e solidária, fundamentada na cidadania,
na dignidade da pessoa humana, nos valores sociais do trabalho, na livre iniciativa e no pluralismo político, que é um fundamento que está lá na Constituição Federal, exercendo seu poder por decisão dos munícipes, que são os cidadãos do município, pelos representantes eleitos ou diretamente. A gente vai estudar hoje que tem algumas formas da população diretamente exercer o poder e outros que são por meio dos representantes eleitos. E a ação municipal se desenvolve em todo o território do município sem privilégios de distritos ou bairros. Todos são tratados da mesma forma, buscando reduzir as desigualdades regionais, econômicas e sociais e promovendo o bem-estar de todos sem nenhuma forma de preconceito, sem preconceito de origem, raça, cor, sexo, idade ou qualquer outra forma de discriminação. O município vai tratar todos da mesma forma. Os limites do território do município só poderão ser alterados por lei estadual. Claro, porque quando eu altero um limite do território do município de Espumoso, eu vou alterar também o território do município vizinho. Por isso, quando envolve dois municípios, uma decisão, ela vai ser feita por lei estadual. Não pode ser por lei municipal, porque cada município tem as suas leis. Quando um ato vai envolver dois ou mais municípios, não pode uma lei municipal tratar. E aí vai ser uma lei estadual que vai tratar nesse caso. Aqui a banca pode fazer uma pegadinha, dizendo que o limite do território do município pode ser alterado por lei municipal. E aí está errado, é por lei estadual. Símbolos do município são a bandeira, brasão e hino. Sobre a divisão administrativa, o município pode dividir-se em distritos que são criados, reorganizados e suprimidos por lei com consulta à população por meio de plebiscito. Então, na divisão interna, o município pode ter esses distritos, que são áreas afastadas da sede do centro do município. A criação de distrito, inclusive, pode ser pela fusão de dois ou mais distritos. Pode ser que dois distritos que existam se unam para formar um novo distrito maior, por exemplo. Tudo sempre por meio de lei e consulta à população por plebiscito. E o artigo 7º traz os requisitos para a criação de distrito. Atenção, aqui está uma provável questão da tua prova. É muito provável que a banca pergunte na prova quais são os requisitos para criar um distrito aqui no município de Espumoso. Primeiro requisito, a população que reside nesse distrito e o eleitorado não pode ser inferior a 5% da população do município. Esse é o primeiro requisito, então. O distrito tem que abranger pelo menos 5% dos habitantes do município. Segundo, participação não inferior a 10% no PIB, que é o Produto Interno Bruto do município. Esse distrito, então, tem que ter uma participação de pelo menos 10% do PIB do município. E terceiro, nesse povoado, nesse distrito, tem que existir pelo menos, no mínimo, 20 moradias, 20 habitações, 20 casas. Então, esses são os requisitos. 5% da população do município, 10% do PIB do município e, no mínimo, 20 moradias. E essa comprovação é feita por essa documentação aqui listada. Certidões que vão atestar a quantidade de eleitores, por isso o TRE. Certidão do IBGE, para atestar a questão dos habitantes. Do órgão fazendário, para atestar a questão do PIB. E do agente de estatística ou repartição fiscal do município quanto ao número de moradias. Com essa documentação, comprovando que há esses 3 requisitos mínimos, é possível a criação de um distrito, desde que, claro, a população interessada concorde por meio de um plebiscito. E na fixação das divisas dos distritos, para decidir qual é o território de cada distrito, algumas normas devem ser observadas. Primeiro, evita-se tanto quanto possível formas assimétricas, estrangulamentos e alongamentos exagerados. Se dá preferência para linhas naturais, facilmente identificáveis, quando tem
a passagem de água, quando tem um morro, uma encosta, tudo isso facilita. Na inexistência dessas linhas naturais, aí se faz uma linha reta, cujos extremos sejam facilmente identificáveis. E é vedada, é proibida a interrupção da continuidade territorial do município ou distrito de origem. Bom, um distrito não pode ser colocado no meio de outro, por exemplo, né? A gente tem ainda, no artigo 9º, que a instalação do distrito é feita pelo Poder Executivo, pela Prefeitura, perante o juiz de direito da comarca que abrange aqui o município. E o Poder Público Municipal vai viabilizar que tenha infraestrutura em cada distrito, levando esses serviços aqui listados no artigo 10º para os distritos. Então, no plano diretor, eles vão incluir o distrito, vão ter normas de urbanização, escola pública até a 8ª série ou transporte escolar para que os habitantes do distrito possam ir à escola em outra localidade, descentralização dos trabalhos da prefeitura nos distritos, levar alguns trabalhos da prefeitura para o distrito, para que as pessoas do distrito não tenham que ir até a sede do município, denominação de ruas, telefonia, eletrificação rural, posto de saúde, posto policial, saneamento básico, sede para uma subprefeitura, posto de correio, local para eventos culturais e reuniões da comunidade e local para a prática de esportes. A criação de um distrito não pode tirar as condições de outro. É que a gente tem aquela condição mínima, né? Aqueles requisitos mínimos para criar um distrito, que é o PIB, a população e as moradias. E eu não posso criar um distrito utilizando o que é requisito para outro existir. É isso. Além disso, num raio de 5 quilômetros da sede do município, não pode pertencer outro distrito que não a sede. Então, os distritos são localidades distantes a pelo menos 5 quilômetros da sede do município. Sobre a competência do município, nós temos aqui no artigo 13 a competência privativa, e é uma lista enorme de competências do município. É importante que vocês leiam e memorizem, porque a banca pode, na tua prova, misturar essas competências do município com competências da União, por exemplo, que estão previstas lá na Constituição Federal. Outra coisa que a banca pode fazer é misturar essas competências privativas do artigo 13, que é enorme, ocupa 2 páginas aqui do nosso material, com as competências comuns do artigo 14. Qual é a diferença de uma competência privativa para uma competência comum? As competências privativas cabem somente ao município. Tudo aquilo que é no artigo 13 cabe ao município de Espumoso fazer. Já no artigo 14, nós temos competências comuns, que são competências do município, mas não só dele. Órgãos públicos estaduais e federais também vão atuar nessas competências. E na tua prova, a banca pode misturar, confundir as competências privativas do artigo 13 com as competências em comum do artigo 14. Como é uma parte aqui do estudo que é apenas leitura, que não tem nada relevante a explicar, eu vou deixar para vocês fazerem a leitura para a gente otimizar aqui o nosso tempo, né? Ao longo da nossa aula, quando tiver itens muito extensos ou que são apenas de leitura, eu vou deixar para vocês fazerem a leitura, sempre explicando para vocês, claro, como que isso pode ser perguntado em prova. E aí nós temos as vedações. Aqui, pessoal, é muito cobrado em prova. A banca gosta de perguntar o que é vedado ao município. O que é vedado ao município é aquilo que é proibido ao município. Isso cai muito em provas de concurso. Primeira proibição, o município não se mete com religião. Essa minha expressão, município não se mete com religião, resume o que está aqui no inciso 1. Porque ao município é vedado estabelecer cultos religiosos ou igrejas. Então, o município não pode criar um culto religioso. O município também não pode subvencionar, não pode dar dinheiro para os cultos já existentes. E também não pode embaraçar-lhes o funcionamento. O município não pode impedir os cultos religiosos de funcionarem.
Então vejam, o município não se mete, porque ele não vai criar, nem dar dinheiro, mas também não vai atrapalhar o funcionamento. Não se mete, deixa a religião lá no canto dela e o município no canto de cá. Também não pode manter relações de dependência ou aliança com as religiões. Ressalvada a colaboração de interesse público. Isso é a única coisa que o município pode fazer com uma religião. A colaboração de interesse público. Porque, às vezes, a atividade religiosa, o culto religioso ou igreja, além de ter as suas atividades propriamente religiosas, também faz atividades de assistência social, fazendo, por exemplo, atividades para alcançar roupas e comida para pessoas carentes, por exemplo. E esse tipo de atividade que as religiões fazem também interessa à prefeitura, auxiliar as pessoas necessitadas. E a prefeitura pode unir esforços com as religiões para esse tipo de atividade que interessa à comunidade, atendendo os carentes, por exemplo. Mas é só isso que pode, todo o resto é proibido. Também é proibido ao município recusar fé aos documentos públicos, porque os documentos públicos gozam de fé pública, não podem ser recusados. Não pode o município criar distinções entre brasileiros ou preferência entre si. Aqui, pessoal, todos os brasileiros devem ser tratados da mesma forma pelo município, sem nenhum preconceito, sem nenhum privilégio. Por exemplo, no concurso público agora, eu tenho uma preferência pelo fato de morar no município, de ter nascido no município? Não. Todos são tratados da mesma forma nesse concurso. E qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil pode vir aqui fazer a prova, ficar em primeiro lugar e vai conquistar o cargo. Porque no concurso, quem for melhor na prova vai conquistar o cargo, vai ficar em primeiro lugar. Não há nenhum privilégio pelo fato de ser do município ou não. Porque os municípios não podem dar nenhuma preferência ou privilégio. Eles devem tratar todos os brasileiros da mesma forma. Quarta proibição. O município não pode subvencionar ou auxiliar de qualquer modo com dinheiro pertencente aos cofres públicos que seja feita alguma propaganda político-partidária ou propaganda com fins estranhos, fins que não interessem à administração. Não pode utilizar os meios de comunicação em nome da prefeitura com o dinheiro do município para fazer propaganda político-partidária. Isso aqui cada partido vai fazer com o seu dinheiro, não com o dinheiro público. Também na publicidade, não pode fazer uma publicidade que não tenha um caráter educativo, informativo ou de orientação social. A publicidade feita com dinheiro público serve para informar a população. Então podem ser feitas campanhas educativas, como por exemplo, se dirigir não beba, use camisinha. Isso é educativo, isso pode ser feito com dinheiro público. Pode ser feita publicidade informativa, informando a população. População, estão abertas inscrições para o concurso público. População, tem um novo posto de saúde, tem uma nova escola. Esse tipo de informação pode ser feita também com dinheiro público, por meio de publicidade. Ou ainda orientação social, orientar a população quanto a algo. Isso pode ser feito. Agora, toda publicidade que não for educativa, informativa ou de orientação social, não pode ser feita. Também não pode o município fazer publicidade colocando nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou serviços públicos. Quando é feita publicidade pela prefeitura, educando, informando ou orientando, não pode colocar o nome de políticos, não pode promover autoridades ou servidores com essa publicidade. É isso. Também é vedado ao município outorgar isenções e anistias fiscais ou permitir a remissão, que é o perdão de dívidas, quando não houver interesse público justificado. Não pode exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Pessoal,
A criação de tributos pode ser feita por lei. Então, se o prefeito ou prefeita quer criar um novo tributo ou aumentar um tributo já existente, isso é possível. Mas para isso tem que ter uma lei. E aí o prefeito ou prefeita vai encaminhar um projeto de lei, vai encaminhar para os vereadores e somente se os vereadores aprovarem que o tributo vai ser aumentado ou criado. Sem lei, por decreto, por exemplo, por canetaço, prefeito ou prefeita não podem exigir aumentar tributo. E aqui a banca pode fazer uma pegadinha, dizendo que é vedado, que é proibido, exigir aumentar tributos por lei. Não, por lei não é vedado. O que é vedado, o que é proibido, é exigir aumentar tributos sem essa lei. Também não pode instituir um tratamento desigual entre contribuintes que estão em situação equivalente. Não pode estabelecer uma diferença tributária entre bens e serviços em razão da procedência ou destino. Quer dizer, não pode criar um tributo maior para um bem que vem de fora do município, por exemplo. E não pode cobrar tributos quanto a fatos que ocorreram antes da lei que instituiu. Se eu criar um novo tributo, eu só posso cobrá-lo após a lei, antes não posso. Além disso, só posso exigir no ano seguinte, que é o princípio da anterioridade anual. Então, se eu instituo ou aumento um tributo neste ano, eu só posso cobrar ele a partir do ano seguinte. Também não pode utilizar tributos com efeito de confisco, que significa que o valor do tributo não pode ser tão alto a ponto que o bem esteja sendo tomado, confiscado pelo município. Também não pode estabelecer limitações ao tráfico de pessoas ou bens por tributos, ressalvada, exceto a cobrança de pedágio em estradas conservadas pelo poder público. Também nós temos aqui imunidades de impostos. O município não pode instituir impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços de outros entes públicos. Então, os entes públicos não pagam impostos. Qualquer unidade de um órgão público estadual ou federal no município não vai pagar imposto para a prefeitura. Templos de qualquer culto também não pagam imposto. A igreja não paga IPTU, por exemplo. Os templos não pagam impostos. Patrimônio, renda ou serviço de partidos políticos também estão livres de impostos. Livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão. Também é proibido ao município conceder auxílios e subvenções com caracterização de individualidade. Então é isso que nós temos aqui neste primeiro título da Lei Orgânica aqui do município de Espumoso. O título 2 trata da organização dos poderes e no título 2 nós vamos conhecer uma série de regras envolvendo o poder legislativo primeiro, que é a Câmara de Vereadores, e depois o poder executivo, que é a prefeitura. Aqui a gente tem muitos detalhes para analisar e a partir do próximo vídeo a gente começa a estudar os poderes do município. Dá um clique que eu já volto. Até logo.